Agora o Ver Mais vai falar sobre paternidade. O nosso entrevistado perdeu a esposa e mãe dos seus 2 filhos quando eles tinham 1 e 3 aninhos. Imaginem, uma dor imensurável, mas que ele ressignificou e transformou em apoio para ajudar outras pessoas. O nome dele é Tom Coller, o papai em dobro. Ele é um ótimo pai e fala sobre muitos assuntos e por isso é uma honra conversar com você ao vivo. Bem-vindo ao Ver Mais, Tom. Olá, Keltrin, muito boa tarde. Obrigado a vocês aí da NZTV que me convidaram para bater esse papo com vocês. É um assunto muito importante que é, assim, a paternidade, né? E não só falar disso no Dia dos Pais, então acho super legal a gente bater esse papo. Então, me sinto muito honrado aqui, obrigado mesmo pelo convite e uma boa tarde a todos que estão nos ouvindo aí. Desde que eu conheci o Tom nas redes sociais, eu imaginava um momento assim para poder conversar com ele, compartilhar um pouquinho dessa história, porque eu entendo de maternidade, mas a minha filha tem um pai, então assim, a gente não existe uma parte única, são 2 partes que se completam. Então assim, a gente sempre fala muito com as mães, mas ouvir esse outro lado, o lado masculino, o lado da paternidade, é o que completa, eu acho, esse diálogo, né, Tom? Ah, exatamente, né? Na verdade, às vezes eu sou meio... colocam para mim, você é um pai tipo mãe, né? Porque eu faço tudo que uma mãe faz faço tudo sozinho aqui porque eu sou pai solo. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de ser reconhecido também como esse pai que também está fazendo as coisas e não só as mães, né? E também, que a Altrin, todo mundo está nos ouvindo, é muito comum a gente não encontrar muitos pais assim e achar que os pais não têm essa capacidade, sabe? E queria dizer para todo mundo assim, que nós pais também nós podemos ser iguais às mães em tudo isso relacionado ao filho e à casa. E isso é uma questão cultural nossa, né? Então a gente precisa meio que quebrar esses padrões aí estabelecidos, né? Eu fiz uma breve introdução falando então sobre a tua história, o que te motivou a criar esse projeto Papai em Dobro, porque eu acho ele muito pertinente, porque perder o amor da sua vida, a mãe dos seus filhos, foi uma dor imensurável, né? E tu poderia ter se recolhido, mas tu, além de dar sequência à vida, ali na sua tela está aparecendo então a imagem da primeira esposa do Tom, quando ela faleceu super jovem, então te deixando o filho de 1 ano e de 3 anos. Além de você dar continuidade à sua vida, você ainda ajuda outros pais, outras famílias. E como isso tem sido assim também um alimento para a tua vida, Tom? Olha, na verdade, Keltrin, eu entendi que eu me achava super paizão, assim, sabe? Antes de eu perder a esposa. Me achava o cara, assim, fazia tudo em casa, lavava, limpava, cozinhava, dava banho nas crianças e achava que eu era um excelente pai e até às vezes discutia com ela, né? Falando assim, não, eu faço mais que você. Aquela coisa de casal, né? Mas aí ficar viúvo, solo, eu vi que eu não fazia menos que talvez a minha obrigação, que era participar, assim, da vida das crianças. Mas eu não sabia se tinha meia na gaveta, eu não sabia se tinha calcinha, eu não queria saber se tinha cueca, eu não sabia se tinha roupa do judô, eu não sabia se tinha roupa do balé, eu não sabia nada dessas coisas, eu sabia quando que era vacinação, eu não sabia direito o vestimenta deles. E aí eu me dei conta assim, caramba, pensar em tudo isso dá muito mais trabalho do que lavar a louça, executar alguma coisa que eu ficava sempre como um executor, sabe? E aí eu comecei a entrar nas dores das mães, que é essa coisa da carga mental, que você tem que pensar em tudo, organizar a família, os eventos, com que roupa que vai, se é a vacinação, é a agenda da escola, que você, assim, enfim, cabeleireiro, unha, saúde, aí, alimentação saudável, todas essas coisas que geralmente ficavam a cargo dela, vieram para mim e eu falei assim, nossa, as mães são muito sobrecarregadas, né? E aí eu tentei entender por que nós pais não temos esse interesse de participar mais. E aí veio algumas coisas foram desabrochando, né? A gente foi entender um pouquinho sobre a nossa questões antropológicas, da nossa masculinidade, das feminilidades das mães também. E essa coisa da mulher também não dar o espaço para mim fazer, essa coisa do homem também deixar tudo na mão da mulher. E aí a gente buscou chegar um termo chamado equidade parental, que é o equilíbrio entre funções de pais e de mães. E não importa se homoafetivos, se héteros, e assim por diante, importa que as crianças estão ali, a casa está ali, a gente precisa dividir igualmente tudo que precisa ser feito. E aí meu trabalho veio com isso, mostrando quantas dores as mães têm e por que nós pais somos ausentes, mostrando que há muito prazer nisso, há muita alegria, existem benefícios imensuráveis quando a gente vê famílias com pais muito presentes e muito participativos, tanto para o próprio pai quanto para a própria família também. E aí eu falei assim, não posso ficar quieto, gente, eu tenho que falar para todo mundo que eu estou vivendo aqui. E um dia eu postei na rede social como é que a mamãe
havia falecido e como é que eu contei para eles que a mamãe havia falecido. E isso acabou indo viralizar em um monte de lugar. Eu fui parar no programa da Fátima Bernardes, e fui ali, fui aqui, comecei a palestrar. E abandonei toda a minha carreira, que antes era de publicitário, que trabalhava em multinacionais, para trabalhar mais com a parte de terapias e também a parte de paternidade, de maternidade, de deixar as famílias mais felizes através dessas conversas que a gente faz, das palestras, do livro que a gente está produzindo, logo sai aí também. É por aí, Keltrin. Não, é sensacional. E assim, ó, as postagens sempre têm alguns temas, né? E alguns me chamaram a atenção. Por exemplo, aquela história que eu acho que se repete em toda casa. Mãe chata, pai legal, né? Sim. É muito fácil cair nessa cilada, né, Tom? Sim, sim, é aquele exemplo, né? Você pega o sábado para deixar para fazer um corte de cabelo, vocês mães, e pintar o cabelo, que passa a tarde toda fazendo isso, né? Um tempão. E aí você deixa as crianças com o pai nesse dia. Nesse dia eles não escovaram os dentes, não tiraram o pijama, passaram um dia nas telas, comeram hambúrguer na hora do almoço e quando ela chega de noite em casa, a casa está destruída. E aí chegou a mãe chata que fala, meu Deus, você não deu um almoço para as crianças, deu um hambúrguer, você não tirou elas da tela, não escovaram o dente, não tiraram o pijama e não tomaram banho e destruíram a casa. Chegou a chata. Para os filhos, o pai é muito legal, ele deixa a gente fazer tudo, larará, aquela coisa toda. Então, essas diferenças que a gente vai encontrando na maneira do homem cuidar da família, na maneira da mulher, muda, ela tem um sentido aí que a gente precisa transformar, né? Esse pai poderia muito bem ter pedido comida se ele não sabe cozinhar, ele poderia ter tirado o pijama, poderia ter feito as crianças escovarem nos dentes, ter um pouco de civilidade, né? E aí, coitada, que nunca mais vai querer ir no cabeleireiro ou alguma coisa, porque quando ela voltar, ela vai ter muito o que fazer. Então, acho que nós temos que falar sobre isso, né? É porque, assim, existe uma rotina, né? Todos os dias vão para a escola, almoçam, escovam os dentes. O pai, às vezes, ausente no momento que está presente, hoje está liberado, né? Então, naquele dia, ele pode pôr a perder todo um trabalho de uma semana inteira em que a mãe, né, estava ali em cima cobrando e puxando. Então, realmente é preciso olhar para isso. Não é certo nem errado, mas é você se dar conta. Uma outra coisa que me chamou muito a atenção é sobre... ele é um ótimo pai, mas nem tanto bom marido. Também é muito comum esse tipo de reclamação. Sim, sim, eu ouço bastante. Deixa eu dar tchau para os filhos aqui, eles estão saindo. Tchau, crianças. Ao vivo, né, gente? É isso aí. Mas é bem isso, né? Por que como pai, ele é legal, digamos assim, dentro de um critério que essa esposa considera legal, divertido, alegre para as crianças, mas esse pai também não mal sabe onde é que está a carteirinha de vacinação. Eu acho que a gente não consegue separar o bom pai do bom marido e vice-versa. Primeiro porque, para ser um bom pai, ele tem um crivo de ser, sim, algo muito bom para sua esposa também. A gente quer ser pai só para os filhos, mas a gente tem que ser... essa postura de pai presente contribui muito para a vida da mãe, né? Quase quer dizer que tem que ser pai para a mãe também. De certa forma, eu quero dizer isso, né? Porque a gente é pai para os filhos, mas esse pai, quanto mais presente, quanto mais ativo, quanto mais participativo, ele facilita muito a vida das mães por conta de limpar uma massa cinzenta que fica na cabeça das mulheres em pensar em tudo, em se responsabilizar por tudo. E vem aquela muita coisa também, né? Meu marido ajuda, ele lava a louça na quinta-feira. Poxa vida, lavar a louça na quinta-feira, isso é realmente participar da família? E aquela coisa de ajudar, né? Não é para ajudar, é assumir responsabilidades. Então, a gente ensina as famílias aqui que precisa, sim, discutir, fazer reuniões de família, para todo mundo participar, todo mundo saber o que uma casa tem de tarefas e como é que a gente se divide em todo mundo que mora naquele lar para finalizar aquele trabalho. Nas empresas, são assim. A família não é uma empresa, mas ela tem que ter uma organização para que todo mundo não fique sobrecarregado. Quando um carrega demais, há algumas pessoas carregando de menos. Se você pensar nos adultos das relações, deve ser o marido que está carregando menos. E isso não é justo. Não é justo. Agora, Tom, e isso também, essa visão, ajuda a fortalecer o casal, né? Porque depois que vem os filhos, não pode se esquecer que ali existe um casal ainda. Claro, claro. E assim, essa visão gera nas crianças muita autonomia, né, que facilita também o trabalho dos dois durante o dia, né? Além de, um casal precisa de um momento juntos, precisa discutir as coisas juntos, precisa se divertir junto para que o casamento seja leve.
O casamento ele não pode ser uma coisa, vou para casa agora, meu Deus, que saco. Sabe, precisa ser uma coisa leve, precisa ser uma coisa harmônica. Aí é o diálogo afetuoso, o acolhimento do outro, né? A gente fala muito de simpatia, vamos ser simpático com o próximo, vamos vestir o casaco, vamos botar o sapato dele. Mas simpatia, ele vai muito além, ele vai dar como o cidadão foi forjado naquela família, como é que ele cresceu naquela família, como é que ele absorveu os conhecimentos e hoje ele está ali casado com você. Como é que ele reage a isso? Você para refletir como é que ele foi criado e por que ele tem aquele tipo de pensamento, para então não acusá-lo, não apontar dele, não ter gritos, e sim conversas saudáveis, para que o casal caminhe juntos e sejam muito felizes, sabe? Sensacional, Tom. Adorei conversar com você ao vivo. Espero que o pessoal tenha gostado em casa, que a gente sempre busca, assim, falar para a família, né? É um programa de variedades, mas a gente se preocupa com a mãe, com o pai, com as crianças, com os animais também. Então, olha, um abraço para você aí em Curitiba e seja sempre bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado, pessoal. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, é Papai em Dobro. Estou aqui sempre à disposição de vocês. E qualquer hora a gente faz uma roda de masculinidade aí em Joinville também, tá bom? Conte conosco. Beijo, tchau.